Pessoal, nos vídeos anteriores nós vimos como quantificar os materiais, como por exemplo, a quantidade de portas, quantidade de janelas, e somar os custos desses materiais, né, e apresentar isso em forma de uma tabela. Até aí tudo bem. Bom, agora nós queremos fazer um passo um pouco mais avançado, que é o seguinte: nós queremos pegar uma parede e não só quantificar, por exemplo, o volume da parede, a área da parede, que isso aí a gente já tem condição de fazer. Nós queremos sim criar camadas dessa parede. Por exemplo, a camada do tijolo, a camada do reboco, a camada, sei lá, gesso. E cada uma dessas camadas eu quero que seja gerada uma tabela quantificando esses materiais que são usados nessas camadas. Tá? Então eu vou dentro da parede ainda subdividir os materiais. Bom, notem que se eu entrar aqui na minha lista de materiais, eu vou entrar aqui no comando de parede, eu vejo que aqui eu tenho a parede básica. Eu posso clicar aqui, olha, parede de 200. Eu vou, a partir dessa parede, eu vou editar o tipo dela e vou criar uma nova parede. Então eu venho aqui em duplicar. Eu vou chamar essa parede aqui de parede Revit. Tá? É só um nome que eu estou dando para essa parede. Criei aqui parede Revit. E eu vou editar as camadas da estrutura dessa parede. Então eu venho aqui em editar. Vejam bem, em princípio, essa parede que eu usei como base, ela tem uma única camada, que é a camada de estrutura, que tem 20 centímetros. Tá? E ela fica dentro do núcleo da parede. Eu posso ter outras camadas, por exemplo, camada de substrato, camada térmica, camada de acabamento, camada de membrana, enfim, eu posso ter todas essas camadas. Eu vou então, a partir dessa parede, criar uma outra parede, que vai ter aqui na estrutura o seguinte material. O material da estrutura vai ser tijolo comum. Então, vou colocar aqui tijolo, e aparece aqui tijolo comum. Ele já mostra como é que vai ser a achura, né? Dou um OK. Então, está definido e a achura já muda aqui. Certo. Além disso, eu vou mudar também a espessura dessa camada. Eu vou dizer que o tijolo vai ter uma espessura de apenas 10 centímetros. Pronto, então ele já muda o desenho aqui. Certo. Eu vou colocar outras camadas em volta dessa camada central aqui. Tá? Eu vou colocar, por exemplo, uma camada à prova de umidade para o lado externo. Notem que aqui eu tenho o lado externo, eu tenho o lado interno. Então, os materiais que eu colocar para baixo do núcleo são materiais que vão ficar para o lado interno. Os materiais que eu colocar acima vão ficar para o lado externo. E aí eu mostro para vocês como é que vocês pegam o material e jogam para cima ou para baixo. Então eu vou colocar para o lado externo uma camada à prova de umidade. Então eu clico aqui e clico em inserir. Ele cria uma nova camadinha. Eu vou dizer que essa camada é uma camada de substrato. E vou trocar o material por um material que vai ser a prova de umidade. A prova de umidade. Está aqui. Tá? Vou dar um OK. Criei aqui e vou dizer que a espessura dessa camada vai ser de 2 centímetros. Então, vou colocar 0,02. Então, criei uma primeira camada. Notem como é que ela é representada aqui, a camada de isolamento térmico. Perdão, a prova de umidade. Agora, para o lado de dentro, eu também vou colocar a mesma camada, a prova de umidade. Então, o que eu faço? Eu posso clicar aqui e inserir. Né? Notem que eu estou fazendo isso aí ainda dentro do núcleo. Tá? Eu poderia fazer para fora do núcleo. E vou colocar exatamente o mesmo material, com exatamente a mesma espessura. Está até aqui, né? Aqui. Só digito as iniciais, dou um OK. E a espessura eu vou colocar exatamente a mesma para o lado de dentro, sem problema nenhum. Agora, ainda para o lado de dentro, eu vou colocar aqui uma camada de gesso. Então, eu vou inserir, ela ficou aqui, mas eu quero que ela vá para baixo. Então, eu clico aqui abaixo, ela desce. Essa camada, uma coisa que eu esqueci, essa camada aqui ela vai ser uma camada de substrato. Essa camada aqui, eu vou dizer que ela é uma camada de acabamento. Tá? Então, eu escolho acabamento e modifico aqui para gesso. Vou colocar gesso, olha, placa de gesso da parede, OK. E vou dizer que a espessura dessa placa de gesso da parede vai ser de
1 centímetro apenas. Tá? Então, vou colocar aqui 1 centímetro. Criou uma camadinha de gesso por lado de dentro da parede. Agora, para o lado de fora da parede, eu vou colocar um isolamento, tá? Um isolamento rígido. Então, eu vou inserir, está aqui. Eu vou dizer que esse isolamento é uma camada térmica e o material que vai ter aqui vai ser, vou colocar aqui, isolamento rígido, está aqui. E a espessura desse isolamento eu vou deixar como 3 centímetros. Tá? Então, vou colocar 3 centímetros de espessura. Notem que conforme eu vou colocando as camadas, ele vai somando e vai dando aqui a espessura total dessa parede. Tá? E agora, mais uma camada acima dessa, eu vou colocar uma camada de massa massa padrão. Tá? Essa vai ser considerada uma camada de acabamento. E eu vou trocar aqui para massa padrão. Massa padrão da parede externa. Pronto. Ok. Então, ele já coloca ali. E eu vou colocar a espessura dele aqui como 2 centímetros. Tá? Então, está ali feito. Então, digamos que essa é a composição da minha parede. Eu vou querer, em seguida, calcular os volumes disso aqui. Bom, primeiro, eu desenhei a parede, né? Consigo ver. Notem que isso aqui é um cortezinho da minha parede, né, em planta, né, evidente, né? Então eu tenho aqui o eixo dela e eu tenho todas as camadas que vêm acima dela, tá? Eu vou dar um OK, criei a parede chamada parede Revit, OK de novo. E aí, olha, se eu quiser, eu posso desenhar utilizando essa parede Revit. Posso clicar aqui, desenhar, e ela vai ter a espessura que foi especificada. Notem que ela tem uma representação bastante simples, né? Ela não mostra as camadas aqui dentro. Mas por quê? Porque quando eu dou um ESC aqui, na minha planta de piso, nas propriedades, eu tenho um nível de detalhe que eu posso configurar para alto. Quando eu configuro para alto, aí aparece sim a minha parede com todas as suas camadinhas, né? Notem aqui, olha, na curva como é que as camadas se comportam e também em outras situações, né? Vamos fazer aqui uma outra parede com esse mesmo tipo, só que conectando aqui, né, para a gente ver como é que é o comportamento, né? Então, olha, é assim que ela se comporta quando tem uma conexão. E notem também aqui nas extremidades, olha, a extremidade da parede, eu posso mudar esse comportamento dela aqui nas extremidades. Eu vou editar o tipo. Eu vou editar a estrutura da parede. Notem aqui nas interseções e nas extremidades. Se eu disser, por exemplo, nas extremidades eu quero que você use a camada exterior. Tá? Então, o que ele vai fazer? Vou dar um OK para ficar mais fácil até de vocês verem. Olha, ele faz isso. Ó. No final da parede, ele pega as camadas exteriores e dobra. Eu poderia ter feito com a interior também. Da mesma maneira, eu tenho as situações em que eu tenho a conexão aqui, né? Eu tenho a conexão de uma outra parede. Como é que as camadas se comportam na conexão entre duas paredes? Eu também posso, na estrutura, escolher outras opções, se vai virar, se não vai virar. Por exemplo, eu vou virar ambas as camadas, tanto interior quanto exterior. Então, quando eu volto para o meu desenho, ele já vai ele vai ter essa dobra aqui nas camadas interiores e nas exteriores também. Tá? Então, são configurações de detalhes que você pode fazer para a sua parede. E, lógico, você pode configurar isso aí e a hora que você não quiser mais, você dá um ESC e muda aqui a definição dela para baixo. Tá? E a parede é representada de uma forma mais simples. Muito bem, pessoal. Então, em relação à criação da parede, né, com a estrutura básica dela, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Em seguida, eu vou fazer um vídeo demonstrando como é que nós vamos quantificar os materiais de cada uma dessas camadas dessa parede que nós criamos. Até lá!